Olá, meninos e meninas, a gente vai dar início à nossa primeira videoaula do ano de 2021, enquanto a gente ainda está com aula remoto, e o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje é o conteúdo da nossa atividade, e essa atividade, como está lá no comando, ela vai ser uma atividade avaliativa, então vocês prestem atenção para que vocês possam fazer uma boa atividade e conseguir a pontuação necessária para passar no trimestre, ok? A gente vai começar estudando a introdução aos estudos históricos, que seria o primeiro conteúdo de vocês, quando vocês vão ter o primeiro contato com o que seria história. A gente escuta essa palavra história durante muitos períodos da nossa vida, desde que a gente é criança. Todo mundo tem uma história. Todos os lugares têm uma história, todas as famílias têm uma história. Mas o que a gente vai começar a estudar hoje é o que é essa história e qual é a diferença das nossas histórias, da história das nossas vidas, para a história que a gente vê nos livros, para as histórias que a gente vê nos livros de literatura, como estão aqui atrás de mim, para a história que a gente vê nos livros didáticos. Esses tipos de história e o que compõe esses tipos de história e a disciplina de história, que é a disciplina que a gente está iniciando agora no ano de 2021. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a história, a palavra história, ela tem, apesar de ter um significado semelhante, ela tem sentidos diferentes. Todos nós temos uma história de vida, todos nós vivemos coisas e fazemos parte de uma história de uma família, de história de pessoas. Nós somos parte da história dos nossos pais, da história dos nossos avós, da história dos nossos irmãos, dos nossos primos. Nós somos parte da história da nossa escola, somos parte da história do nosso município, certo? Então, todos nós carregamos a história conosco. Mesmo quem não gosta de história, professor, eu não gosto da matéria de história, mas a gente tem uma história e a história faz parte de nós, certo? E nós temos também a história que é a história oficial, que é a história que vem nos livros didáticos, que é a história da fundação do nosso município. A fundação de Marataízes, ela vai acontecer numa data certa, no ano de 1992, por exemplo. A história do Espírito Santo. O Espírito Santo foi fundado no ano de 1535. A história do Brasil, né, que oficialmente o Brasil ele vai começar no ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui. O mundo, como é que começa a história do mundo? A gente vai ver mais pra frente, que a gente vai ver que vai ser com o surgimento dos primeiros seres humanos. Então, existe, além das nossas histórias, as histórias que fazem parte da nossa vida, existe a história oficial dos lugares, a história oficial das instituições. E é essa história oficial, que é a história que a gente tem nos livros didáticos e nos livros de estudo, que é a história que a gente vai começar a estudar, certo? E como é que se produz esse conhecimento histórico? Por que, professora, que o meu nome, por exemplo, que o nome da minha família não está no livro de história e o nome da família de Pedro Álvares Cabral está no livro de história? A família de Dom Pedro, né, a família real, por que eles estão no livro de história e nós não estamos? Porque a história, né, infelizmente, não tem como nós contemplarmos no livro didático, por exemplo, todas as pessoas que fazem parte da história. E aí, a história ela vai sendo construída. Mas hoje, por exemplo, nós temos uma diversidade maior de pesquisas, de trabalhos e famílias e pessoas que até então não tinham um reconhecimento histórico, hoje elas fazem parte de muitos trabalhos da historiografia, muitos trabalhos dentro da história. A história, gente, ela é produzida por um profissional chamado historiador. Eu, Larissa Machado, professora de vocês, sou uma historiadora. Além de ser professora de vocês, dou aula na escola, eu também exerço a função de historiadora. Essa função eu exerço sem remuneração, né, porque eu faço isso por prazer e porque faz parte dos meus estudos. Eu tenho uma formação, além da minha faculdade de História, eu tenho uma formação em mestre, eu fiz um curso de mestrado pela Universidade do Espírito Santo e eu sou mestre, e nesse curso, eu pesquisei documentos para poder escrever a respeito da história daqui da região sul do Espírito Santo, da região de Itapemirim, né, que no período que eu pesquisei, do século XIX, compreendia toda a nossa região, inclusive o nosso município de Marataízes.
Então, quem escreve a história é o historiador. Como é que a gente faz para poder escrever a história? A gente não escreve a história da nossa cabeça. Eu não acordei um dia e falei assim, vou escrever a história sobre Itapemirim, vou escrever sobre os escravos de Itapemirim, então eu vou inventar uma história sobre um escravo chamado José. Não. Eu, para poder escrever essa história do Espírito Santo, na história de Itapemirim, eu procurei fontes históricas, eu procurei documentos que ainda existiam da nossa região, que estavam espalhados por vários lugares do Espírito Santo, para eu poder começar a escrever a história da escravidão aqui na região sul do Espírito Santo. O historiador, gente, é um profissional que ele vai atrás desses documentos, ele vai procurar documentos, ele vai procurar o que a gente chama de fontes históricas, que podem ser documentos escritos, podem ser livros, diários, podem ser fotografias, quadros, qualquer coisa que pertença a pessoas que viveram em qualquer período da história, tanto no passado como nos dias de hoje. E através desses documentos, ele vai analisar os documentos e a partir daí ele vai escrever, né, o que seria, o que a gente conhece como história. Então é o historiador que tem essa função de escrever o que é história, mas ele não escreve da cabeça dele. Tem uma série de métodos, tem uma série de coisas que nós precisamos pesquisar, que nós precisamos obedecer para poder se escrever a história, certo? E principalmente precisam de documentos. Não adianta eu falar para vocês, por exemplo, que a minha avó foi uma princesa. Como é que eu vou provar para vocês que a minha avó foi uma princesa se eu não tenho um documento que prove? Se eu não tenho um diário, se eu não tenho uma certidão de nascimento dizendo que ela foi uma princesa, uma identidade. Eu não posso simplesmente dizer que ela foi uma princesa da minha cabeça. Eu preciso ter provas disso. Então, tudo isso é o que o historiador vai buscar. Ele vai buscar as provas do passado. Ele é como se fosse um detetive. Ele volta ao passado e busca essas provas para poder reconstruir as coisas que aconteceram antigamente, certo? A história ela também não se constrói sozinha, ela usa outras disciplinas como a geografia, a biologia, né, em determinados trabalhos, a antropologia, a psicologia, a sociologia, a paleografia, usa também a paleontologia e a antropologia, que eu já falei, são todos esses, e a arqueologia, lembrei. São essas ciências que vão ajudar o historiador a reconstruir as páginas do passado. São ciências que estudam partes específicas da sociedade humana e, através dessas partes específicas, eles vão reconstruir esse passado. Dentro das fontes históricas, como eu falei, que é o que o historiador usa, nós temos classificações dessas fontes. As fontes elas podem ser materiais, que são coisas que a gente consegue palpar, coisas que a gente consegue ver, tocar. A gente sabe que aquilo ali é uma coisa concreta. Um livro, um diário, um documento, uma fotografia, uma roupa, um automóvel, um prédio antigo. Tudo isso nós classificamos como fontes materiais. E nós temos também as fontes imateriais, que são aquelas coisas que não são palpáveis, que não são concretas, como uma lenda, uma festa, uma história de família, um conto que é contado de pai para filho, de geração para geração. Isso nós chamamos de fonte imaterial. Uma comida, uma receita de uma comida é uma fonte imaterial. Então, um exemplo de uma fonte material que nós temos no nosso município. Nós temos alguns monumentos que, né, depois a gente na próxima aula a gente vai estudar sobre os patrimônios e a gente vai estudar melhor sobre esses patrimônios. E nós temos esses monumentos como a igreja Nossa Senhora dos Navegantes, que fica ali na Barra, perto da ponte. Nós temos o Palácio das Águias, que hoje é a sede da Biblioteca Municipal. Nós temos o prédio da nossa escola, José Marcelino. Para quem não sabe, o José Marcelino é um prédio de mais de 100 anos, foi fundado em 1912, certo? Então, é um prédio centenário. E nós temos também aqui no nosso município fontes imateriais, que seriam festas tradicionais. Nós temos a Festa das Canoas, né, que está prestes a acontecer, apesar da pandemia, comemora-se a festa.
E é uma festa de tradição popular, vai surgir com os pescadores do município de Marataízes, né, da região de Marataízes, e é uma festa que também perdura por mais de 100 anos e é uma fonte imaterial. Não tem como você guardar a festa num documento, não tem como você explicar o que é a festa das canoas simplesmente por coisas concretas. A festa das canoas, ela é uma fonte imaterial, porque ela é algo que é muito maior do que as coisas que são concretas. E toda a história, gente, ela é construída por nós, por pessoas, por seres humanos. Homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas jovens, pessoas velhas, pessoas de todos os tipos, de todas as raças. Nós somos os sujeitos da história. Nos livros mais antigos de história, nós tínhamos apenas retratos de pessoas que tiveram uma certa importância, de reis, de presidentes, de conquistadores, muitos homens, poucas mulheres, poucas crianças e poucas pessoas comuns, trabalhadores, pessoas que tinham uma vida comum. Hoje os livros eles procuram dar mais valor para a história de pessoas comuns, para a história de crianças, para a história de mulheres. Hoje dentro da historiografia nós temos várias pesquisas que contemplam a história das mulheres, a história das crianças, a história dos trabalhadores e uma série de outros temas dentro da história. A história também, gente, ela está muito ligada com o tempo. A história, ela estuda a relação do ser humano ao longo do tempo. O que nós, seres humanos, fizemos ao longo do tempo? Quais foram as construções? Quais foram as coisas que nós criamos e inventamos? O ser humano, ele difere dos outros animais porque ele consegue produzir tecnologia, ele transforma o ambiente onde ele vive. Enquanto que os outros animais, eles se adaptam ao ambiente onde ele vive. E todas essas construções ao longo do tempo são as coisas que a história estuda. O tempo é fundamental para a pesquisa da história. E a história, gente, em relação ao tempo, a gente percebe que o tempo ele é uma coisa muito subjetiva. O tempo ele não é só o que a gente vê e o que a gente ouve. A gente sente o tempo e a gente sente o tempo de maneira diferente. Nós temos o tempo da natureza, manhãs, tardes e noites. Nós temos o tempo da matemática. Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, essas coisas não mudam. E nós temos o tempo histórico, que é o tempo, os períodos que nós vamos estudar dentro da história. Mas o tempo também, ele é subjetivo. Eu sinto o tempo de maneira diferente. Na escola, por exemplo, a gente consegue perceber claramente essa mudança do tempo. Tem aulas que o tempo passa rápido, tem aulas que o tempo passa devagar. Nessa pandemia, nós percebemos como que o tempo ele está diferente, como que nós sentimos o tempo diferente. Tem dias que os dias voam, que de repente amanhã e quando a gente vai se dar conta já chegou o anoitecer. Enquanto tem dias que os dias se arrastam, os dias são muito longos. Principalmente porque nós estamos em casa, nós não estamos na escola. A nossa rotina foi modificada. E quando a gente tem uma mudança dessa de rotina, até nós nos acostumarmos com uma nova rotina, o tempo ele é sentido de maneira diferente. Então o tempo ele é matemático, natural, mas ele também é sentido, ele também é abstrato. Eu sinto o tempo conforme o meu dia vai passando, conforme a minha vida vai acontecendo. Então tem dias que passam devagar, tem dias que passam lento, tem situações que se arrastam, tem situações que passam muito devagar. Tudo depende de como eu estou sentindo esse tempo. Outra coisa que a história também estuda que é fundamental é a questão da memória. Porque a memória é aquilo que a gente guarda, é aquilo que a gente lembra. As pessoas que viveram em períodos atrás, né, os nossos avós, bisavós, os nossos tios-avós, as pessoas mais antigas, elas têm lembranças sobre a sociedade que nós que somos mais jovens não temos. Eu que sou mais velha que vocês tenho lembranças da sociedade que vocês não têm. Assim como quando vocês forem mais velhos, vocês vão ter lembranças que os filhos de vocês não têm. Porque cada tempo nós vamos construindo as nossas memórias. E a memória ela é fundamental para a construção da história. Uma das coisas que a história tem estudado é a memória. Memória de pessoas que viveram em períodos antigos. Pessoas que vivenciaram guerras,
pessoas que vivenciaram revoluções, pessoas que vivenciaram determinados conflitos ou determinados acidentes aéreos, acidentes nucleares, como o de Chernobyl, que aconteceu na década de 80 dentro da Europa, guerras como a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Todos esses eventos, eles geram memória. Nós estamos passando por um evento histórico e que tudo que a gente está vivendo hoje está gerando as memórias que são as memórias da pandemia. Quando acabar a pandemia da Covid-19, nos anos seguintes, nós vamos lembrar de coisas que aconteceram. Outras coisas nós vamos esquecer. Mas tudo que está acontecendo aqui são as lembranças que nós estamos construindo a respeito desse evento. E essas lembranças, essas memórias, elas também são usadas pelo historiador, também são usadas para a história, para construir, para a gente poder entender como viviam as pessoas no passado, como aconteceram os determinados eventos, certo? Como a história estuda o tempo, a história também, sexto ano, vai ter como principal função, como principal instrumento, as unidades de medida de tempo, que são os períodos de tempo. Para a gente poder calcular essas unidades de medida de tempo, a gente usa os relógios e os calendários, que são esses instrumentos para medir o tempo. Os relógios, eles medem períodos de tempos menores, enquanto que os calendários, eles medem períodos de tempos maiores, certo? O calendário, ele vai mudar de acordo com a cultura do povo que está vivendo. Então, não existe um calendário único no mundo. Aqui no Brasil, e no continente americano, no continente europeu, nós seguimos um calendário que é chamado de calendário cristão, porque foi um calendário instituído pela Igreja Católica ainda na Antiguidade, e esse calendário veio para o Brasil, com os portugueses, é o calendário que a gente usa até os dias de hoje. Ele tem como marco o nascimento da principal personalidade do cristianismo, que é Jesus Cristo. As datas antes do nascimento de Jesus a gente considera antes de Cristo, chamamos de antes de Cristo, e as datas após o nascimento de Jesus nós chamamos de depois de Cristo, certo? Mas outros povos, como os muçulmanos, eles têm um calendário próprio. Os judeus têm um calendário próprio. Os chineses têm um calendário próprio. Alguns grupos indígenas brasileiros e americanos, eles têm um calendário próprio. Eles não seguem o calendário cristão. Então não existe um calendário universal, porque cada povo vai instituir o seu calendário de acordo com a sua cultura, certo? E essas divisões que a gente vai ter por conta desses instrumentos, ajudam a organizar a história. Então, a história ela é dividida em períodos, anos, que são 365 dias, a gente está no ano de 2021, décadas, que são períodos de 10 anos, séculos, períodos de 100 anos, e milênios, períodos de 1000 anos. E nós temos outras classificações, essas são as mais importantes. Isso é importante para a gente poder organizar a história, organizar os estudos da história. E para a gente poder se organizar melhor também, a gente tem um mecanismo que é o cálculo dos séculos. Todas as vezes que a gente identifica um ano, a gente remete esse ano a um século para a gente entender melhor como é que é aquele período. Para a gente calcular um século, a gente faz a seguinte regra. Os anos terminados em 00, eles pertencem ao século dos primeiros números que aparecem naquele ano. Por exemplo, o ano de 1500 pertence ao século XV. Nós destacamos os zeros, eliminamos os 2 zeros e encontramos o século no primeiro ano. O ano de 1800 pertence ao século XVIII, o ano de 900 pertence ao século IX, o ano 2000 pertenceu ao século XX. Já outros anos que não são terminados com 2 zeros, nós somamos 1 aos números que sobram e aí a gente vai encontrar um outro século. O ano de 1501 pertence ao século XVI, 1801 pertence ao século XIX, 2001 pertence ao século XXI. Isso porque dentro do calendário cristão não existe ano zero. O nascimento de Jesus é considerado no ano 1. Então, o primeiro século começa no ano 1, termina no ano 100. O segundo século começa no ano de 201 e termina no ano
segundo século, perdão, começa no ano de 101 e termina no ano de 200. O século 20 começou no ano de 1901 e terminou no ano 2000. E o século 21, que é o que a gente está vivendo, começou no ano de 2001 e vai terminar no ano de 2100. Então, a cada 100 anos, o primeiro ano é considerado o início do século e o último ano é considerado o final do século. Isso tudo é para ajudar nos estudos da história. E a gente também tem, para auxiliar no estudo da história, a divisão dos períodos da história. A história ela é dividida em períodos. O primeiro período é o período da pré-história, que vai desde o surgimento dos primeiros seres humanos, né, do gênero Homo, que é o nosso gênero, o gênero da nossa espécie. Nós somos da espécie Homo sapiens. Dentro da ciência, todos os animais, incluindo os seres humanos, estão dentro de grupos de animais e nós fazemos parte do grupo dos Homo sapiens. Então, o período da pré-história vai surgir, né, vai aparecer mais ou menos entre 2 milhões de anos atrás até mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, que é quando vai surgir a escrita, os primeiros documentos escritos. A história antiga ela vai surgir, vai começar com o surgimento da escrita em mais ou menos 4 mil a.C. e vai até o ano de 476 depois de Cristo, que é quando tem a queda do Império Romano, que foi um império gigantesco dentro da antiguidade que a gente vai estudar mais para frente. A Idade Média, terceiro período, vai começar no ano de 476 depois de Cristo e vai até o ano de 1453, com a queda de uma cidade chamada de Constantinopla. O que é uma queda? Queda não é que a cidade tomou um tombo, é que um povo de fora invadiu aquela cidade e dominou aquela cidade. Foram os turcos otomanos. Então, quando essa cidade ela é invadida, em 1453, era uma cidade muito importante nesse período, vai ser considerado o final desse período da Idade Média e o início da Idade Moderna, que vai até o ano de 1789, que é quando nós temos uma revolução, que é a Revolução Francesa, que vai acontecer na Europa, na França, e aí, em 1789, a gente vai ter o início do período que a gente está vivendo até os dias de hoje, que é a Idade Contemporânea. Alguns historiadores, eles defendem que nós já estamos vivendo pós-contemporâneo, mas a palavra contemporânea significa que as coisas elas estão acontecendo ao mesmo tempo, significa que várias coisas, né, várias situações estão acontecendo, a história está em curso. Então, nós estamos no período contemporâneo desde 1789. E desde então, inúmeros eventos, inúmeros conflitos, inúmeras situações e mudanças dentro da história aconteceram. E isso a gente vai estudar ao longo dos nossos 4 anos de escola. A aula de hoje é para a gente ter uma noção, né, um pouquinho melhor sobre esses conceitos, para vocês poderem fazer a atividade. Eu vou mandar para vocês um outro vídeo de um outro conceito que a gente vai estudar, que é o conceito de rupturas e permanências, para a gente poder fazer as nossas atividades. E eu espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Qualquer coisa vocês me chamem no privado, né? E eu vou com todo prazer responder e esclarecer as coisas para vocês. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês gostem da aula e, né, me respondam se eu estou de acordo com aquilo que vocês estavam esperando. Beijinhos, tchau, tchau!